E aí, gente, tudo bem? É, Vou dar continuidade ao assunto nosso. Vamos tratar agora de de manipuladores de strings, né? São funções que muitos são utilizados aí por programadores em diversas linguagens, né? E o VB, não diferente disso, ele tem as manipuladoras de string dele, né? São várias que a gente vai aprender e aí com essas manipuladoras de string, até jogos vocês conseguem desenvolver, por exemplo, com manipuladores de string. Por exemplo, um jogo de forca, eu preciso quebrar uma palavra, né, em letras e aí, à medida que o usuário vai arriscando o palpite para acertar aquela palavra, por exemplo, com letras, né, que vão sendo colocadas, você consegue trabalhar com isso através dessa quebra das strings da palavra e aí de tal forma que você consiga desenvolver esse jogo seu aí. Mas isso, para chegar até esse ponto, a gente precisa primeiro conhecer essas manipuladoras de string. Gente, em VB, essas manipuladoras de string são conhecidas como uma classe, né? E uma classe, vocês vão ter isso mais para frente no curso nosso, uma classe ela tem métodos, né? É que nem, por exemplo, quando você tem um formulário em VB, o formulário em VB é uma classe. E os métodos, o que seriam? Os eventos que você programou daquela classe. Então, o que significa? A string já é alguma coisa desenvolvida, né, pela Microsoft, que dentro dessa string eu tenho métodos, né, que eu consigo manipular strings, né? Vamos ver como é que isso funciona. Eu deixei uma tabela na apostila para vocês precisam conhecer direitinho e entender a funcionalidade de cada uma dessas três colunas que tem nessa apostila. Vamos lá, vamos para elas aqui, ó. Vamos prestar atenção e aí para que possa entender direitinho. Primeiro, eu vou tratar com vocês do método da classe string, do método da classe string, do método da classe string. Então você percebe que nessa primeira coluna eu estou me referindo à classe, ponto, o método. Tá? O método é o que você precisa trabalhar para você manipular as strings, tá bom? Então, entenda como string aqui ou uma variável, um dado do tipo string, ou, por exemplo, o text de uma caixa de texto. Percebem? Ou text de uma caixa de texto, por exemplo, tá? Todos os dados que são guardados em variáveis do tipo texto, do tipo string, ou, por exemplo, num objeto que ele tenha um dado do tipo texto dentro de uma propriedade dele, por exemplo, você pode trabalhar e aí com essas manipuladoras de string aqui no caso. Aí na segunda coluna dessa tabela que eu deixei disponível na apostila para vocês, informa aqui para que serve o método count. Ou seja, nesse exemplo aqui, ele retorna a quantidade de caracteres contidos na string. Ou seja, ele conta quantos dígitos tem o dado que eu tenho na string. Ou na variável, ou, por exemplo, digitado numa caixa de texto. A gente vai ver os dois exemplos daqui a pouco, tá? Para vocês fixarem esses exemplos que eu vou mostrar. Então, gente, observem aqui. Eu tenho, por exemplo, esse trecho de programação que eu tenho aqui que eu vou passar lá para o VB. Eu construí rapidamente aqui, eu pus aqui uma caixa de texto, um label, que o usuário vai digitar alguma coisa aqui, mas a princípio eu vou usar esse botão de resultado aqui para a gente avaliar esse resultado. Quando eu copio lá da apostila para cá, por ser um arquivo PDF, ele traz tudo numa linha só, e aí basta eu separar aqui, ó, da mesma forma que está exposto na apostila nossa, né? E aí o que eu vou pedir para ele aqui, ó? Vou pedir para mostrar o conteúdo da variável quantidade. Gente, avaliando, dado é uma string, né? E aí eu posso manipular essa string que eu tenho. Vamos ver como é que funciona.
E aí eu criei uma variável quantidade. Mas por que você criou uma variável inteira do tipo inteira? Essa variável quantidade do tipo integer que eu criei é porque ela vai guardar o retorno do método count. Se ela retorna uma quantidade, quantidade é valor, número, por isso de eu ter criado essa variável quantidade como inteiro, né? Então, olha a atribuição que eu fiz aqui. Dado recebe teste. E aí eu falo para ele, conta para mim quantos dígitos eu tenho guardado na variável dado. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vai ser guardado na variável quantidade. E aí é o resultado que vai ser mostrado na caixa de mensagem. Vamos ver, vamos testar aqui para ver se de fato é isso. Cliquei, rodou o programa, né? Vou dar um clique só no resultado. Você percebe, eu não digitei nada aqui, por quê? Porque eu estou atribuindo em variáveis aqui. Ó. Dei um clique, olha lá, 5. Mas espera aí, e como é que, se você falou que eu posso trabalhar com uma variável do tipo dado, que é do string, então aqui eu atribuí uma sequência de caracteres, eu, programador. Mas eu posso vir aqui e escrever assim, ó, txt frase, que foi o nome que eu dei para a caixa de texto, ponto text. Com isso, o que o usuário digitou na caixa de texto vai ser guardado na variável dado e aí aqui vai ser feita a contagem, que ele coloca assim, ó, count, conte quantos dígitos eu tenho na variável dado guardado nela, não dela, né? Então, por exemplo, rodando esse programa de exemplo, a gente vai ter aqui, ó. Então vamos colocar do lado aqui. E aí eu vou colocar meu nome, Alberson. Tem 8 dígitos. No momento que eu der o clique aqui, ele cria as duas variáveis que são locais do botão, né? A gente já viu isso lá no primeiro bimestre do curso nosso. E aí ele pega o que tiver no text da frase, que é Alberson, vai guardar na variável dado, e aí o dado é Alberson, Alberson count, né? Ou seja, conta quantos dígitos tem em Alberson e ele retorna para mim para a quantidade. Clicando, 8 dígitos, tá bom? O que eu digitar agora aqui, ó, Alberson Vander, cliquei, olha lá, 15 dígitos, completando meu nome, Sado Santos. Ah, uma coisa importante. Os espaços são contados como caracteres. Não esqueçam disso. Vou dar um clique, 29 dígitos tem o meu nome. Contando com os espaços. Os espaços não são ignorados. Tudo bem? Parando aqui o programa e vamos para um próximo exemplo. No próximo exemplo, a gente tem esse método aqui, ó, o elementat, ou elementat, como está aqui, ó. Esse elementat aqui, no caso, o que, que ele faz? Ele pega um dígito, vou copiar esse trecho de programa aqui para dentro, ó, Ctrl V, e agora nós vamos mudar alguma coisinha aqui, porque o que vai ser mostrado na caixa de texto é um dado do tipo string. Por que é dado do tipo string? Veja bem, elementat, ele retorna o caractere. Bom, já está dizendo. Eu tenho que, se eu quiser guardar o dado retornado, eu tenho que criar ele como string. Está aqui, ó, criei uma variável chamada retorno, que vai guardar o que ele vai retornar. O que ele retorna? Usando esse método elementat aqui, ele vai retornar para mim, retornar o caractere da posição indicada em x. O x está dentro do parênteses aqui, ó. Então, se eu coloco assim, ó, dado.element3, elementat3 aqui, ele vai contar posição 0, posição 1, 2 e 3. Ele vai ter que retornar para mim a letra T na variável do tipo string. Por isso, porque ele vai retornar um caractere, ele vai retornar e guardar aqui a letra T e mostra numa caixa de mensagem. Voltando para VB, então vamos ver aqui, ó. Eu tenho teste e aí eu quero ver o que ele retornou para mim, ou seja, o retorno, que é o que eu... Por isso que eu criei essa variável chamada retorno aqui. Vamos ver, vamos testar o programa e vamos ver se ele mostra a letra T minúsculo. Ó. Dei o clique, T minúsculo. Por quê? Não entendi. Então vamos lá.
Eu coloquei como exemplo aqui, ó, dado.elementAt 3. Contando sempre o que tiver no dado guardado, ele começa a contagem a partir do primeiro dígito que ele determina que está na posição 0. Então, 0, 1, 2, 3. Vou destacar aqui para vocês verem, ó. 0, 1, 2, 3. Quem que está na posição 3 que eu contei? O T. Então ele vai pegar a letra T e mostrar para mim como retorno nessa MSGbox aqui no caso. Tá bem claro isso? Então vamos lá. Vamos testar o programa. Cliquei. De novo executando. Letra T. Bom, e se eu quiser colocar a caixa de texto? Uma outra forma de vocês escreverem tanto o count como esse elemento AT aqui, você não precisa ter essa variável aqui, a dado. Ó. Você pode trabalhar direto com a propriedade text da caixa de texto. Então, no lugar do dado, eu vou colocar aqui, ó, txt frase, ponto text, ponto, elementAt3. Ou seja, nesse exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o terceiro dígito que eu digitar de uma frase ali na caixa de texto. Só um parênteses, voltando para o exemplo anterior do count, se eu colocar txt frase, ponto text, ponto count, txt frase, ponto text, ponto count, ele ia guardar no retorno a quantidade de dígitos. Só que para isso essa variável não pode ser do tipo string, ela teria que ser do tipo numérico inteiro, porque ela retorna um caractere para mim. Vamos ver o exemplo agora aqui que eu dei, escrevendo de outra forma isso daqui. Vou escrever Alberson e vou dar um clique no resultado. Mas espera aí, Alberson. E se por um acaso eu escrever uma palavra que não tem a posição 3? Vamos lá, ó. Tirei ali, deixei com 2 dígitos. Cliquei no botão, ele trava o programa seu. Tá? Você percebe aí na mensagem de erro. Ele vai travar o programa seu. Então, o que seria viável, por exemplo, num exemplo igual a esse aqui, você fazer para não ocorrer essa trava, aqui, essa interrupção do seu programa? Se txt frase, ponto text, ponto count for menor ou igual a 4, menor que 4, né? Perdão, menor que 4, ele vai jogar uma... Não, vamos colocar o contrário, vamos colocar assim, maior ou igual a 4, ele pode fazer isso aqui e mostrar a caixa de mensagem para mim. Ó. Vocês percebam? Um método vai ser já bastante útil para vocês utilizarem outros métodos daquela classe. Então vamos rodar o programa agora aqui. Ó. Vou dar um clique. Ó, não tem nada digitado. Se eu clicar, ó, não acontece nada. Ele não trava mais o programa. Eu escrevo AL, ó, não trava mais o programa. Agora ALB. Aí, ó. Ah, mas ele não tá, o B não está na terceira posição? Não, gente, não está. Posição 0 é A, A1 é o L e A2 é o B. Ainda não tem a posição 3, por isso que não está travando. Então eu vou colocar a letra E, olha lá, E minúsculo. Ficou compreendido, né? Então, voltando aqui para a apostila, vamos lá para um outro exemplo. Eu tenho aqui, por exemplo, o método first, ele retorna o primeiro caractere. E se ele retorna o primeiro caractere, eu tenho que ter dados do tipo string, uma variável do tipo string criada para ela guardar esse dado retornado. Ou então eu já jogo direto, por exemplo, numa MSGbox. Se você olhar aqui, por exemplo, olha, vamos apagar esse trechinho de programa, e aí eu vou escrever aqui, ó, MSGbox txt frase ponto text ponto, vamos olhar o programa, first ponto first. Vamos ver o programa rodando? Rodando o programa. Vamos lá. Eu vou digitar aqui uma frase qualquer, Zé. Resultado, a letra Z. Ou seja, ela retorna para mim o primeiro dígito, first, primeiro. Primeiro dígito do quê? Do dado, olha aí, ó, do dado, que é o text,
do objeto txt frase. É isso que ele fez. Eu poderia ter, então, uma variável chamada dim dado as string, e aí atribuir, por exemplo, para dado igual a txt frase.text, e ao invés de usar isso aqui, eu colocar dado aqui. Mas percebam, vocês precisam usar 3 linhas de programa para isso, sendo que se você está manipulando uma string e ela deriva de uma caixa de texto, como é o exemplo que eu coloquei aqui agora, você não precisa criar variável do tipo string. Já trabalha diretamente com o text da caixa de texto. Facilita o trabalho para você, a menos, lógico, que o dado já esteja numa variável do tipo string. Bom, um outro exemplo que é muito, gente, mas muito útil para nós aqui, é essa string index of. Ele vai dizer para mim a posição, a primeira posição que ele acha. Se ele vai retornar a primeira posição, ele vai retornar um dado numérico. Se você quiser guardar isso numa variável, tem que ser do tipo inteira. Não esqueça. Então, se ele retorna a posição inteiro, retorna um caractere do tipo string, se você quiser guardar esse retorno numa variável, tá? Então, esse exemplo aqui, ó, de dado as string. Então, dado eu tenho Alberson. Nessa sequência toda, eu estou pedindo para ele retornar para mim a posição que a letra A maiúscula, a primeira letra A, escutem, primeira letra A que ele encontrar na string, em qual posição que está. Ele vai retornar para mim a posição 0. Por quê? Porque o A maiúsculo está aqui. E se eu tivesse colocado para ele procurar nessa string uma letra A minúscula? Não tem, a Alberson não tem aqui, da forma como foi escrito aqui, ó, não tem letra A minúsculo, só tem letra A maiúsculo. Então ele retorna -1 quando é assim, tá? Vamos ver o exemplo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui então msgbox. Vamos lá, txt frase.text. Index of, né? Isso, index of, entre parênteses, entre aspas. Você percebe que na hora que eu abro a aspas, aqui aparece, ó, value as char, ou seja, ele quer saber qual é o valor caractere que eu quero buscar dentro da frase que eu digitar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a letra S maiúscula, hein? Tá? E vou dar um Enter, rodando o programa. S maiúsculo, hein? Lembrando, eu vou vir aqui e vou escrever aqui sapo, vou dar um clique, ele retorna -1 para mim. Por quê? Porque ele está procurando na palavra sapo a letra S maiúsculo. Então tá, vamos ver agora aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, sapos, com S minúsculo lá no último dígito. Vamos ver, ó. Vou dar um clique. 4. Vamos ver se está na posição 4 mesmo, olha. Então vamos contar aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Entenderam? Então, Alberson, eu queria, por exemplo, guardar esse retorno, vamos fazer daquele jeito que está na apostila. Então eu vou criar aqui, ó, dim dado as string, dado recebe txt frase.text, né? E aí eu vou criar uma outra variável aqui para guardar a posição. Então, por exemplo, dim posição as integer, que ele retorna para mim a posição. Então, aí o que eu vou fazer? Ó, posição é igual a dado ponto index of. Aí eu vou copiar esse exemplo que está aqui, ó. Index of, Ctrl C, ponto, Ctrl V. Aí aqui eu quero saber a posição. Olha só a quantidade de linhas que eu tive que escrever quando, no caso, isso tudo aí que eu fiz é a mesma coisa daquilo que eu escrevi dentro da caixa de mensagem, né? Se eu não vou precisar trabalhar com esse número que vai ser retornado da posição,
eu não preciso necessariamente ter essa variável posição para guardar a posição aí, ó. Então vamos ver rodando o programa aqui agora. Eu vou escrever de novo, ó, sapo. Cliquei, deu -1. Quando retorna -1 é porque não existe. Aí, sapo, sapo e S. Olha, eu escrevi 2 vezes a palavra sapo e o S lá no final. Retornou 8 para mim, ó. Vamos aqui contar para ver, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem que está na 8ª posição? A letra S maiúsculo, tá? Então, eu poderia procurar assim, por exemplo, olha, SAP. Vamos rodar. Vamos fazer esse teste aqui agora, ó. Eu venho aqui e escrevo São José. Cliquei, -1. Por que ele retornou -1 para mim? Porque eu estou procurando por essa sequência de caracteres SAP. Nessa sequência toda, eu não tenho SAP, eu tenho São José, né? Eu não tenho a sequência SAP em qualquer uma das posições seguidas ali dessa string. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, São SAP, para a gente fazer um exemplo, e José. Vamos dar um clique. Por que 4? Porque é o seguinte, essa sequência SAP inicia da posição 4 dessa frase que eu escrevi aí em cima. Conferindo, vamos lá. Posição 0, 1, 2, 3, com espaço. E aí, a partir da 4, ó, ele pegou o SAP. Ele reconheceu o SAP dentro da string. Alberto, e se eu juntar tudo aqui, vai funcionar? Funciona do mesmo jeito, só que agora é posição 3, porque eu tirei o espaço que estava ali. Então, S-A-O, 0, 1, 2. Na 3 está o SAP ali, a sequência. Se eu tirar, gente, uma letra dessa sequência SAP do que foi digitado ali, ele já retorna o -1 para mim. Compreendido? Vamos lá. Continuando, então, a gente vai ver agora esse método index of n. Esse index of n ele tem uma diferença a respeito de uma outra propriedade que a gente vai ver aí na frente, chamada substring, né? E é um pouquinho diferente da index of também. A index of ela pega uma sequência de caracteres a partir do momento que ela encontra aquela sequência dentro da sequência de caracteres que eu estou procurando, né? Então, por exemplo, como eu falei aqui, eu estava procurando a letra A em cima do Alberson, letra A maiúsculo, né? Nesse exemplo de baixo aqui do index of n, ele tem duas sintaxes, index of n e a sequência de caracteres que eu quero encontrar, ou então index of n com uma outra forma de escrever, vamos ver na prática aqui. E tem um errinho nessa apostila aqui que nós vamos corrigir. Isso aqui não vai retornar -1 não, tá? Nós vamos arrumar isso aqui lá dentro do VB para ficar bem explicadinho para vocês. Eu vou voltar aqui então no VB, né? E vou escrever essa programação aqui dentro, ó, tá? Vamos separar a linha a linha aqui como a gente já tinha feito, para ficar bem entendido sobre esse errozinho que escapou aqui na hora de redigir essa apostila. Então eu tenho 3 MSGbox aqui. Como funciona o index of n? O index of n ele vai procurar pela sequência de caracteres, na sequência de caracteres do dado, por E, ou por R, ou por S. Tá? Então, ele encontrando uma dessas três, a primeira que ele encontrar, ele vai retornar a posição daquele caractere para mim. Então, por exemplo, ou E, ou R, ou S, o que ele achar primeiro, dentro dessa variável dado, ele vai retornar a posição. Nesse exemplo, ele vai retornar 3 para mim. Então, vamos ver o programa rodando aqui para a gente ver. Ó. Opa, tem um errinho. Tem um outro errinho aqui, ó. Faltou um parênteses aqui fechando o MSGbox, tá? Aqui, ó.
nesse trechinho aqui, faltou um parênteses. Então vamos rodar o programa agora aqui, ó. Rodando o programa. Então, vou dar um clique agora aqui no botão. Eu não estou me referindo à caixa de texto nesse exemplo aqui não. Ó. Cliquei, olha lá, o 3, ele retorna aqui. Ou seja, a letra E, foi dos 3 caracteres aqui, foi a primeira que ele encontrou. Ou seja, está na posição 3, ó. 0, 1, 2, 3. Tá bom? Agora, esse aqui, ó, 5. Vamos avaliar aqui. Por que é 5 e não menos 1? Se você... Isso daqui, ele está dizendo aqui nessa sintaxe, ó, você percebe que coloquei a sequência, um dos 3 caracteres que eu quero encontrar, a partir de qual posição e pegando 3 caracteres. Então vamos ver aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, a partir do SON, quem que ele, pegando 3 caracteres, né, então os 3 últimos, nesses 3 últimos aqui, qual ele encontra primeiro? O E, o R ou o S? Ele encontrou o S, que está na posição 5. É isso aí. Então, ó, vou parar o programa aqui, é que esse aqui está certo, a gente já explica ele. Esse aqui, ó, ele não vai retornar menos 1. Menos 1 ele retorna quando ele não encontra nem o E, nem o R, nem o S a partir da posição 5 nos 3 caracteres sequentes, né? No caso aí. Esse outro exemplo, ele vai fazer o seguinte, ó. A partir da posição 2, então vamos lá, ó, 0, 1. Então, a partir da 2 é o B. Ele vai separar 6 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesses 6 caracteres, separados a partir da posição 2, quem que ele encontra primeiro? O E, o R ou o S? Ele retornou 3, por quê? Porque na 0, 1, 2, na 3 ele tem a letra E, que foi o primeiro que ele encontrou. Certo, gente? Então, assim, é meio complexo, assim, mais chatinho de entender, mas deu para ficar bem explicadinho a respeito disso aí. Vamos voltar agora para a apostila nossa e vamos falar aqui. Tem alguns aqui que eu vou só passar por cima, assim. O exemplo está bem claro do que acontece. É um exemplo, por exemplo, do insert aqui. O insert, dentro de uma string, né, dentro de um dado que eu tenho guardado numa variável, por coincidência eu dei o nome da variável de dado, né, já tinha o exemplo que eu tenho abordado aqui na apostila. Eu guardei Albers, aí eu falei para ele, ó, nesse MSGBox aqui eu coloquei assim, ó, mostra para mim, MSGBox, mostra para mim o dado inserido a partir da posição 1 com a palavra teste. Ou seja, insere nessa sequência de caracteres que eu tenho aqui, Alberson, a partir da posição 1 do Alberson, aqui você põe teste. Então vai ficar assim, ó, a teste LBRSON no meu nome. Ou seja, ele incluiu o teste a partir da posição 1 do meu nome. Certo? Então, é só uma coisa. É bom que se diga que a variável dado ainda fica com o Alberson. Eu não alterei o dado, não. Eu só mostrei como é que ficaria o Alberson incluído com o teste ali, que é MSGBox. Se eu colocasse dado igual a dado.insert, aí sim, eu ia atribuir esse novo valor para a variável, certo? Que não é o caso aqui. Um outro exemplo que eu tenho aqui é para retornar também a quantidade de caracteres. Ele vai contar a quantidade de caracteres contido. Essa aqui, gente, ela tem a mesma funcionalidade do count, funciona igual, falou? O max. O max e o min, o que significa? O max e o min, eles têm a mesma funcionalidade, assim, no sentido de que ele retorna. Ele retorna um maior caractere. O que é o maior caractere? Gente, existe uma tabela ASCII, né, que ela determina um código numérico decimal que, quando eu pressiono a letra A do teclado, por exemplo, ele sabe que o código ASCII desse caractere é o 65. Né? Então, o que ele faz? Por exemplo, o do Enter é o 13, o do Tab é o 9. Então, o que acontece? Através dessa sequência de caracteres, a gente vai trabalhar com elas depois,
vocês vão conseguir, através desse código ASCII, fazer um monte de outras programações. Então, nesse exemplo aqui, escrito aqui Alberson, ele traz para mim qual é o caractere que tem o código ASCII maior. No caso aqui é a letra S. Pela ordem alfabética, inclusive, quando eu coloco lá letra A é número tal, letra B é tal, isso é uma sequência numérica. Então, nessa sequência numérica de código ASCII, qual é o maior código ASCII que eu tenho? É a letra S, tá? Opa, apareceu coisa que não precisava aparecer aqui. Da mesma forma, eu tenho aqui o min, ou seja, qual é o caractere dessa sequência aqui que eu digitei, que eu guardei na variável dado, que tem o menor código ASCII, que é a letra A. Tá? Então ele coloca para mim que é a letra A. Isso vai depender muito do caractere que você guardou na string, né? Como string aí, porque tem alguns caracteres que têm código ASCII menores que a letra A. Tá? Então precisa observar pela tabela ASCII, que é uma consulta, faz uma consultazinha lá no Google, você coloca assim, tabela ASCII, vai aparecer diversas lá. Você vai ter condição de ver lá pela tabela ASCII do Google a numeração certinha de cada caractere que você tem no teclado. Tá bom, gente? O remove, ele tem a seguinte funcionalidade. A partir da posição 0, olha bem, ele vai retornar uma string sem a quantidade de caracteres que eu coloquei aqui, ó, no 3. Ou seja, a partir da posição 0, você vai me mostrar essa sequência aqui sem os 3 dígitos iniciais. Tá? Então, a partir da 0, tira 3 caracteres. Então, ele vai tirar o A, o L, o B. Na hora que ele tirar, ele vai mostrar para mim Erson, que é essa sequência que eu tenho aqui. Ó, tá? Eu vou copiar isso aqui para dentro do VB, porque eu falei ali no exemplo anterior, talvez não tenha ficado tão claro assim. Vou dar um Ctrl C aqui e vamos lá para dentro do VB. Eu vou jogar isso aqui, né, e vou separar linha a linha de programa aqui, para ficar bem claro isso que eu falei. Vou dar um clique aqui, roda o programa, né? Tá aí o programa rodando, vou dar um clique no resultado. Erson, tá vendo? Por quê? Porque a partir da posição 0, ele tirou 3 caracteres dessa string e mostrou para mim. Mas espera aí, e se eu quero, para provar para vocês, MSGbox, eu vou escrever aqui dado. Isso significa o seguinte, que essa variável dado permanece com o Alberson, mesmo depois de retirado, que ele retira para mostrar só. É um MSGbox, eu não atribuí dado igual a sequência antiga menos os 3 primeiros dígitos. Eu só falei para ele, mostra. Quer ver? Vamos rodar o programa. Eu vou rodar aqui, rodando o programa. Vamos dar um clique no botão, ó, Erson. E depois, o que tem no dado? Continua Alberson, tá? Por que continua Alberson? Ele só mudaria o Alberson se eu fizesse isso aqui, ó, dado vai ser agora igual a isso. Mas como eu usei MSGbox, ele só mostrou nessa linha aqui, ó, ele só vai mostrar o meu nome sem os 3 primeiros dígitos. Mas, na verdade, a variável continua tendo aquele mesmo valor. Só que desse jeito aqui ele já muda o que eu tenho na variável dado. Quer ver? Ó? A dado vai ter agora só parte do meu nome guardado. Olha lá, ó. É o Erson, tá? Então cuidado com isso, que isso pode ser uma pegadinha na hora da prova, né? Se eu colocar MSGbox, o dado continua com Alberson, mas aí ele mostra nesse exemplo aqui só Erson. E nesse dado aqui, Alberson, que eu estou pedindo para mostrar o dado, tá bom? Fique claro isso para os próximos exemplos que a gente vai falar aqui da apostila agora. Um outro exemplo que tem aqui é busca e troca, é o replace. Ele vai trocar uma parte de uma string por outra. Então, por exemplo, eu tenho Alberson iniciando com ALB, eu pergunto para ele, ó, troca ALB escrito dessa forma por ALB escrito dessa forma. Aí, aonde ele acha ALB na string, ele vai e troca tudo.
Então, se eu tiver a L escrito meu nome, Alberson, Alberson, escrito desse jeito que está aqui, ó, tá? Escrito dessa forma aqui, o que vai acontecer? Na hora dele trocar, ele já troca todos, tá bom? Então, é um exemplo bastante útil quando você manipula o string. Esse aqui, ele vai perguntar se a string que eu estou trabalhando, se ela inicia com aqueles caracteres. Quando inicia, ele retorna true para mim. Quando não inicia, ele retorna false. Esse caso aqui, por exemplo, do exemplo, ó, começa com AL maiúsculo. E eu estou perguntando, eu perguntei para ele se ele inicia com AL minúsculo. Ele vai retornar false para mim nessa caixa de mensagem. Então vai aparecer uma caixa de mensagem com false escrito, tá? Esse outro aqui tem uma diferença com relação ao remove que a gente viu. O substring ele funciona da seguinte forma: ele mostra na caixa de texto, olha aqui, ó, eu vou trazer ele aqui dentro do VB, Ctrl, opa, deixa eu trazer ele até aqui só, até aqui. Vou pegar um inteirinho aqui, ó, Ctrl C, e aí vamos ver a diferença entre os dois agora aqui, ó. Vamos apagar esse e vamos mostrar esse. Então agora eu vou mostrar duas caixas de mensagem, tá? Para vocês entenderem. Esse aqui não precisa porque já está o Alberson lá em cima. E vamos ver o que vai acontecer nesse exemplo aqui, ó. Vocês percebam que aqui eu usei substring e aqui eu usei remove, tá? Vamos ver a diferença. Nem precisa do dado, é só essas duas linhas, já dá para ver a diferença. São duas caixas de mensagem que vai mostrar. Vamos ver qual é a diferença entre as duas. Ó. Rodando o programa, vou trazer de lado aqui para a gente ver. Ó. Primeira caixa de mensagem, ele removeu os 3 primeiros dígitos do meu nome e mostrou o restante, o verso. Olha o segundo agora, o que vai acontecer. Ele traz os 3 primeiros dígitos e ignora o resto. Né? O Erson não vai aparecer mais, vai aparecer só os 3 primeiros dígitos. Então, substring, a partir da 0, mostra os 3 primeiros. O remove, a partir da 0, retira os 3 primeiros, remove os 3 primeiros. Essa é a diferença. Pode ser uma pergunta de avaliação para vocês, tá bom? Então, vamos voltar para a apostila agora. Um novo exemplo aqui da apostila. Trim. Aqui, ó, da família do trim, eu tenho o trim start, o trim upper, e o trim upper, não, o trim start, o trim, e tem uma outra aqui embaixo, aqui, ó, que é a trim end. Qual a diferença entre os três? Trim start, vamos supor que eu guardo numa variável um dado assim, ó, com essa sequência de caracteres, iniciando com uma sequência em branco e finalizando com uma sequência de caracteres em branco. Quando eu uso assim, ó, guardo nessa variável novo dado, pegando do dado trim start, significa o seguinte, eu estou falando para ele, retira os espaços em branco no início aqui, ó, do que tinha no dado. Então, a minha variável novo dado vai guardar o meu nome assim, só com esses espaços do final, tá? O trim, ele tira do início e do fim, ou seja, ele vai guardar no novo dado aqui embaixo, ó, o meu nome somente. Ele tirou os espaços do início e do final. Tá? Se tem espaços, vamos supor que eu tenho espaço, Alberson, espaço, Vander, espaço. Esse espaço do meio ali entre o Alberson e o Vander não vai ser retirado, tá? É bom que se diga isso. Então ele só tira do início e do fim. E tem o que tira só do final também. Do final aqui, ó, do Alberson e Vander, ele vai tirar. Vou chegar aqui um pouquinho para baixo aqui na apostila, ó, ele tirou do final da string que eu estava guardando, tá? Então, tem trim, tiro dos dois, o trim start só do início e o trim end só do final. Ele tira os espaços em branco. Vamos voltar aqui para cima. Aí eu tenho dois métodos aqui bastante importantes também, que é o toLower e o toUpper. Guardei numa variável meu nome escrito dessa forma. Quando eu uso toLower, o que vai fazer com esse dado que está guardado? Transformar todo ele em minúsculo. Se tiver A maiúsculo, L e aí o N maiúsculo aqui também,
ficaria guardado nessa variável dado dessa forma aqui, ó, tá bom? O toUpper faz o contrário, ele transforma para maiúsculo todos os dados da string, todos os caracteres da string. Então ele pega essa sequência de caracteres e transforma para upper, é o dado transformado para upper, né? Para maiúsculo. Aí então essa variável novo dado guarda a palavra teste em maiúsculo, tá bom? Eu acabei repetindo aqui toUpper aqui de novo, é a mesma coisa da de cima aqui. Então é isso, gente. Manipulação de string, ele funciona dessa forma. Olha só o que você pode fazer, por exemplo. Eu vou voltar aqui para o VB e vou mostrar uma coisa bastante interessante que pode ser feito aqui com essa substring, por exemplo, aqui, ó. Guardei esse dado, aí eu vou fazer assim, ó, for x as integer, iniciando da posição 0 até a posição do dado.count menos 1. Olha o que eu fiz nisso daqui. E eu vou pedir para ele mostrar. Vamos ver o que ele vai mostrar. Vamos avaliar. Primeiro, o que dado.count faz? Ele conta quantos caracteres eu tenho aqui. São 8. Só que eu sei que a letra A está a partir da posição 0. Por isso que eu iniciei então aqui esse x meu da posição 0. Porque eu vou fazer ele percorrer essa string mostrando caractere a caractere para mim numa caixa de mensagem. Ele não vai mostrar mais a palavra inteira não, ou só parte da palavra. Eu vou pedir para ele pegar caractere a caractere. Então olha aqui, a partir da posição 0 vai até a última. Se eu tenho 8 caracteres, a primeira é a 0, a última logicamente vai ser a 7. Então como que eu faço para contar isso? Eu conto quantos caracteres tem e subtraio 1. 8 menos 1 dá 7. Então ele vai da 0 até a 7. Da 0 até a 7, olha só. Olha o substring. Tira a partir da posição x, posição 0, você vai tirar um caractere sempre. Tira da posição 1, tira um caractere. Tira da posição 2, tira um caractere. Ou seja, ele vai mostrando caractere a caractere para mim. Quer ver? Ó? Vamos ver o teste aqui. Ó. Rodando o programa. Rodei. E aí eu vou clicar. Letra A. O meu x está valendo 0. Então, olha só. Nisso aqui, avaliando aqui, ó, a partir da posição 0, tira um caractere. Ele mostrou para mim esse que ele retirou. Vou dar um Enter aqui, ó. Ele, ou um clique no OK aqui, tanto faz, ó, ele vai mostrar a letra L. B, E, R, S, O, N. Tudo bem? Ou seja, ele percorreu cada dígito guardado na variável dado. Tá bom? Quando que isso é importante? Por exemplo, naquele papo lá que eu falei no início dessa apresentação do jogo da forca, por exemplo. Então o usuário digita uma letra e você sai percorrendo aqueles caracteres lá para ver se é a letra que você deseja ou não. Aí você põe um if aí dentro testando se a letra que ele retirou é igual a que ele está procurando, por exemplo. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Isso aqui a gente é um recurso, né? Esses manipuladores de string, como eu disse, é um recurso mas muito utilizado em programação, que vocês na hora que forem trabalhar com VB no mercado de trabalho, vocês vão ver aí que não só VB, né? C Sharp, PHP, todas essas linguagens têm manipuladores de string. Tem algumas linguagens que têm até outros manipuladores de string que podem assim trazer mais facilidade ainda para a gente, tá bom? Isso vai depender da linguagem. No caso de VB, as principais e as mais usadas são essas, tá, gente? Então espero aí que vocês tenham aproveitado esse conteúdo, tá bom? Um abraço aí para vocês.